Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry. As geadas do mês de junho afetaram o trigo do estado do Paraná. Aqui no Rio Grande do Sul, agora em agosto, tivemos algumas geadas. E para falar a respeito deste tema, nós convidamos o Ricardo Castro, ele que é pesquisador da Embrapa Trigo, para falar a respeito deste tema, qual o tamanho do problema, como estão as lavouras de trigo atualmente. Então, Ricardo, as geadas que vêm ocorrendo em julho, as que ocorreram em julho, a gente já sabe que causou problema no Paraná. Exato. Então, gostaria de saber qual é o tamanho do problema causado no trigo paranaense. Certo. Bom, as geadas que ocorreram no mês de julho, lá no estado do Paraná, elas causaram um prejuízo para a lavoura justamente porque coincidiu, né, com a fase de florescimento de muitas lavouras. Foi contabilizado dias depois, né, e no final do mês de julho ainda foi publicado pelo Departamento de Economia Rural do estado do Paraná, a estimativa, né, do prejuízo que teve a ocorrência dessas geadas nessas lavouras que estavam no período de florescimento. E foi estimado em torno de 10 a 15% de perda. O Paraná hoje, essa safra de 2019, tem em torno de 1 milhão de hectares plantados com a cultura do trigo. E foi contabilizado, então, uma média, isso considerando toda essa área plantada com trigo, de 10 a 15% de perda em função dessas geadas que ocorreram no mês de julho, porque coincidiu com o período que o trigo é mais sensível, que é a fase do florescimento do trigo. Depois, ao decorrer do mês de julho, também teve outras geadas que já foram contabilizadas nessa média. E agora, no mês de agosto, nós tivemos, bem no comecinho de agosto, alguns dias de geada. E depois, nessa semana, no início dessa semana, também outras geadas, que afetaram também o estado do Paraná. Ou seja, pelos dados que nós temos, tem a região do sudoeste do Paraná, que tem um percentual maior de lavouras. Nessa semana foram divulgados a estimativa de em torno de 18% das lavouras em florescimento. Ou seja, como nós estamos falando, além desse prejuízo que foi contabilizado em torno de 10 a 15%, na média de todo o estado, nós provavelmente teremos, né, o acréscimo de mais alguma perda em função dessas geadas que ocorreram no mês de agosto, coincidindo com o florescimento a estimativa é 18% das lavouras. Então, 18% das lavouras ainda estavam suscetíveis lá a danos causados Exatamente, e tende a aumentar. Claro que esse valor que o Departamento de Economia Rural publicou, 10 a 15%, esse valor é considerando uma média no estado. Teve região que foi maior, a média chegou a 30%. Desse 1 milhão de hectares semeados com trigo, já teve uma estimativa, até por cooperativa, né, da região de Campo Mourão, outras regiões que foram mais afetadas, que cerca de 80 mil hectares tiveram quase que perda total em função da geada, porque coincidiu com esse período mais crítico, né, o período do florescimento do trigo. E em relação ao Rio Grande do Sul, essas geadas que ocorreram no mês de julho não causaram problemas. Por quê? Porque o trigo não estava nessa fase mais crítica do florescimento. Agora, essas geadas que ocorreram no começo de agosto e agora nessa semana, né, no início dessa semana, aqui em Passo Fundo, por exemplo, teve dia com temperatura de 1 grau, né, e sensação térmica 4 graus negativos. Então, condições também, o céu limpo, condições para a ocorrência de geada muito intensa. Só que na nossa região de Passo Fundo, nós não temos lavouras ainda, né, nesse período mais crítico, que é o período do florescimento. Ontem, no dia 15, né, agora de agosto, não sei se posso falar ontem, porque a Emater divulgou um informativo conjuntural, que faz o acompanhamento, né, o andamento das safras. E ela divulgou a informação
agora nessa semana, que em torno de 6% das lavouras de trigo estão na fase do florescimento. Só que essas lavouras, elas estão localizadas mais na região das Missões, que é a região que semeia primeiro, que é a época de semeadura inicia antes por causa da temperatura, que é um pouquinho, né, mais alta em relação a essa região do Planalto e depois os campos de cima da serra, que tem temperatura, né, mais baixa, que é mais frio. Então, provavelmente, esses 6% das lavouras de trigo que estão na fase de florescimento, elas vão contabilizar, né, algum prejuízo. Daí vai depender exatamente da intensidade da geada que ocorreu nessas localidades que essas lavouras estão nesse período, né, que o trigo é mais sensível, as plantas do trigo é mais sensível à geada. Fora o trigo também, assim, comentando um pouquinho as outras culturas de inverno, de cereais de inverno, que a Emater divulgou, a cevada, né, tem em torno de 40 mil hectares semeados, segundo dados da Emater, e 9% dessas lavouras se encontram na fase do florescimento. E a aveia branca, 300 mil hectares, a estimativa de área cultivada com aveia branca nessa safra de 2019, e 31% estão nessa fase do florescimento. Também, então, além do trigo, nós temos aí um percentual, né, da área de cevada e também da área de aveia branca, na fase do florescimento, coincidindo com essas ocorrências de geadas mais intensas que nós tivemos nesse mês de agosto, que pode causar daí um prejuízo, porque, né, coincidiu com esse período que é bastante sensível. A gente comentou esses 6%, ele se refere a uma área de 740 mil hectares, que é a estimativa, na verdade, 739, alguma coisa, mas próximo a 740 mil hectares semeados com trigo aqui no estado do Rio Grande do Sul. 6% dessa área estaria na fase crítica, mais sensível à geada. Aproximadamente 40 mil hectares. Fazendo a proporção, exatamente, poderiam ser. Daí depois a gente tem que contabilizar, porque, na verdade, o dano da geada a gente não consegue visualizar ou contabilizar no mesmo dia. Né? A gente sabe que nesse período do florescimento é bastante crítico, é o período que a planta está mais sensível, porque toda a estrutura reprodutiva do trigo é muito sensível, não só do trigo, dos cereais de inverno. O trigo é uma planta de inverno, é uma cultura de inverno. Então, tem uma adaptação maior ao frio, a temperaturas frias, diferente de uma cultura de verão, por exemplo, a soja. Né? A soja, se for exposta a geada na fase vegetativa, já queima todas as folhas, seca. O trigo não, ele tem uma tolerância maior. Mas, na fase do florescimento, a estrutura reprodutiva do trigo é sensível. Né? A espiga do trigo, ela tem ali as flores, na verdade a espiga é um conjunto de inflorescências, tem 2 fileiras de espiguetas, cada espigueta é um conjunto de flores. E cada flor do trigo tem uma estrutura masculina e uma feminina. A masculina produz grãos de pólen, e com a geada morre, esses grãos de pólen ficam inviáveis. E a feminina tem um ovário, dentro do ovário tem um óvulo, e todo esse tecido ele morre com a geada. É muito sensível a esse congelamento. Então, se a geada coincide com o florescimento, que essas estruturas reprodutivas estão expostas, esse tecido morre e não tem formação do grão. Não vai haver a fecundação, não vai haver formação do grão. Então, é o período que tem mais chance, mais prejuízo, porque não forma grão. Mas é preciso alguns dias para observar o dano causado, né? Exatamente. A gente não consegue visualizar no mesmo dia. Né? A gente tem o conhecimento de que nessa fase provavelmente danificou, mas a gente vai contabilizar e vai estimar o prejuízo não um dia depois, nem 2 dias, pelo menos uma semana depois. Daí a gente vai poder observar, né, se realmente falhou ali a formação do grão, e daí a gente vai ver essa espiga, dependendo da intensidade, pode ter sido toda a espiga comprometida, e daí não forma grão em toda a espiga, ela fica seca, né, não fica cheia, fica vazia, mais magra, e ela adquire uma coloração mais branca, mais esbranquiçada. Né? A gente fala que esse período crítico é no florescimento, mas é o período mais crítico. Pode ser um pouquinho antes e um pouquinho depois também, é sensível. Um pouquinho antes do florescimento, a gente fala que é o emborrachamento.
que a espiga já está formada, mas ela está ainda em volta da última folha, que é a folha bandeira. Ela fica envolta na bainha. A gente vê a folha mais gordinha, a gente fala que é a fase do emborrachamento. Nessa fase também tem sensibilidade. Depois aumenta até o florescimento. E daí tem a formação do grão e início do enchimento dos grãos. Nessa fase, um pouquinho antes do florescimento, um pouquinho depois, é a fase mais crítica, né? Sendo a mais crítica realmente durante o florescimento. Porque a geada mata todos esses tecidos reprodutivos, né, do trigo e dos outros cereais também de inverno que a gente tem. E a gente pode visualizar, como você falou, só ali, pelo menos uma semana depois, a gente vai ver a espiga mais branca, né? Às vezes, se for no emborrachamento, pode ser que toda a espiga fique branca e a folha ainda verde. Porque durante a fase vegetativa, o trigo ele é mais tolerante. Daí varia muito de acordo com a cultivar. Alguma cultivar pode ser mais sensível e até queimar a folha, mas na fase vegetativa ele tem condição de emitir novas folhas, de emitir novos perfilhos e não vai ter uma perda tão expressiva no rendimento de grãos. Eu ia perguntar, o produtor precisa tomar uma decisão, por exemplo, de continuar investindo naquela cultura ou naquele talhão que foi afetado ou não, se ele plantou em escala, por exemplo. Ele precisa, claro, de uma consultoria de um agrônomo para avaliar se ele, por exemplo, investir em fungicidas para dar sequência. Exatamente, para dimensionar, né, o tamanho, a magnitude da perda que ele teve, para ver se compensa ainda investir, continuar investindo e depois colher aquela lavoura. Porque se o prejuízo for praticamente total, não vale a pena colher, você não vai colher grãos nenhum, ou os grãos que forem formados vão ser uns triguilhos, não vai encher direito. Aí se tiver seguro, aciona o seguro. Exatamente, tem essa questão do seguro, né, o dano por geada é coberto por seguro rural, seguro agrícola, que o produtor pode obter as informações, né, no site do Ministério ou nas agências seguradoras, né, de seguro rural. E é importante, porque o produtor ele vai ter direito ao seguro se ele respeitou o zoneamento agrícola de risco climático. Ou seja, para ter direito ao seguro, ele tem que ter semeado o trigo dentro da época recomendada. Daí, é o que a gente fala, qual é a estratégia que o produtor tem para minimizar o risco da geada? É a época de semeadura. Nós já vamos chegar lá. Eu só queria antes saber a respeito do frio, se ele é benéfico, a geada antes do período de emborrachamento e florescimento, ele causa algum... dano não causa, né? Mas ele tem algum benefício? Excelente pergunta. O trigo é uma planta de inverno, uma cultura de inverno, então ele tem uma adaptação maior ao frio. A geada, antes do período reprodutivo, antes do florescimento, do espigamento, ela até pode causar algum dano em algumas cultivares mais sensíveis, mas geralmente a planta consegue se recuperar, consegue emitir novas folhas, como a gente falou, emitir novos perfilhos. Mas de modo geral, como o trigo é uma planta adaptada ao frio, o frio beneficia o trigo. Por que que beneficia? Porque todo o desenvolvimento da planta do trigo é influenciado pela temperatura. Para desenvolver uma folha, a segunda folha, para perfilhar, a formação das espiguetas na espiga, tudo depende da temperatura. Se for temperatura muito alta, apressa muito o desenvolvimento. E daí acaba que a planta não perfilha muito, produz uma espiga menor, menor número de flores, o grão não enche tanto, se for muito quente. O frio beneficia o desenvolvimento e a produtividade do trigo nesse sentido, porque temperaturas mais baixas vão favorecer um maior número de perfilhos, vão favorecer espiguetas maiores com maior número de flores, grãos mais cheios. Então o frio é benéfico. O problema do frio... E também reduz a incidência de doenças, né? Ajuda também. Por quê? Porque muitas doenças são favorecidas com temperaturas mais altas. Muitos fungos, né, crescem mais com temperaturas mais altas. Então o frio ajuda, inclusive para algumas pragas também. Por exemplo, com muito frio, controla os pulgões que transmitem viroses. Então tem pragas, até plantas daninhas. Se tem, né, o frio ajuda também a controlar outras plantas sensíveis ao frio, como é o caso de plantas, né, mais adaptadas a temperaturas mais altas ou plantas, culturas de verão. Às vezes soja, plantas de soja, de milho, eventualmente que estão no meio da lavoura, quando tem muito frio, elas morrem com frio. Se tem geada na fase vegetativa do trigo, ajuda a controlar a planta daninha, ajuda a controlar insetos, como os pulgões, que podem transmitir viroses, né? E ajuda também na infestação, na infecção de fungos que podem causar doença. Tem esse aspecto também. Então, de certa forma, é benéfico. O problema é o frio muito intenso, né, no florescimento. E
E qual que seria esse frio? Agora só aproveitando. Normalmente ocorre geada com temperaturas do ar inferior a 4 graus Celsius, que corresponde a temperaturas da relva, que a gente fala, que é da vegetação, né, da superfície do solo, daí próximo a zero ou até temperatura negativa. Então, quando tem 4 graus no ar, provavelmente na relva já tem condições de ocorrer geada, se tiver umidade no ar e se tiver o céu limpo. Daí são condições para ocorrer geada. Até tem uma questão que, popularmente, a gente tem um conceito que geada é o orvalho que congela. Mas, na verdade, os especialistas, né, os meteorologistas, eles explicam que não, que é o vapor de água que tem no ar que ele congela na superfície dos objetos. Nessas condições, quando a gente tem temperatura muito baixa, né, a temperatura próxima ao solo de 0 grau ou inferior, temperatura no ar normalmente 4 graus ou inferior, a gente tem umidade no ar e o céu limpo, sem nuvens, que são as condições daí que a gente vai observar essa camada de gelo nos objetos. A gente observa isso na vegetação, como é o caso da lavoura de trigo que a gente está falando, mas a gente observa isso na cerca, né, na porteira, a gente observa até em automóveis ou carros que ficam expostos na rua, a gente vê aquela camada de gelo. E existem dois tipos de geada, você comentava comigo anteriormente. Essa geada que a gente está se referindo, desses danos que a gente tem observado, é a geada branca que a gente fala, que é essa camada de gelo que se forma na superfície da vegetação, na superfície de qualquer objeto, como a gente falou, até de carro que a gente vê aquela camada de gelo. Essa é a geada branca, que é o vapor de água que congela. E tem uma outra geada, que é a geada negra. Essa geada é um pouco diferente, ela pode ocorrer em qualquer hora do dia. Não necessariamente a gente vai observar no amanhecer, no início do dia. Pode ser de tarde, pode ser a qualquer hora do dia. E o ar não precisa estar úmido, pode ter uma umidade relativa baixa, um ar seco. Mas o que é essa geada negra? Na verdade, não é o vapor de água que congela na superfície da planta, é a água de dentro da planta que congela. Porque a planta tem água no interior dos seus tecidos. E essa água congela. Como é que vai acontecer isso? Quando entra, geralmente, uma frente fria, com um vento muito forte, mas uma frente fria com temperatura próxima a zero e com vento forte. O ar pode estar seco, mas daí isso vai fazer com que congele a água de dentro da planta. E isso é acelerado porque dentro da planta também tem micro-organismos. Tem bactérias, especialmente bactérias, não que causam doenças, não são bactérias fitopatogênicas, mas essas bactérias, elas cristalizam quando tem esse vento muito frio, de temperatura muito baixa, e são chamados os núcleos de congelamento, e estimula ou acelera o congelamento da água dentro da planta. E daí os tecidos morrem, fica necrosado, fica preto. E daí por isso a geada negra, que não é essa geada que nós estamos nos referindo. É um caso, isso não é tão comum como essa geada que a gente está falando. Teve caso no Brasil, já muito famoso, mas não com a cultura do trigo, e tem outras culturas que ocorrem mais, né, no estado do Paraná, estado de São Paulo, que foi, há vários anos atrás, uma epidemia, um problema que deu generalizado em praticamente todos os cafezais, com essa geada negra, que praticamente dizimou os cafezais aqui no Brasil, porque entrou uma frente muito fria, estava o ar seco, né, e com vento muito forte, e matou todos os cafezais. Não é o caso do trigo. Eu, particularmente, não tenho observado esse fenômeno, né, mais essa geada branca, que é o nosso problema aqui. A geada, ela é sempre prejudicial ao trigo? Na verdade, a gente já falou isso, né? Tem muito desenvolvimento, exatamente, né, ela vai ser, né, exatamente, vai ser mais prejudicial nessa fase do florescimento. Fora isso, até muitas vezes o frio, como a gente falou, é benéfico. E sabe que tem um trigo diferente, a gente está conversando de trigo, tem um trigo de grãos, para produção de grãos, e tem um trigo que é duplo propósito, que tem aptidão não só para a produção de grãos, mas o produtor também pode utilizar para a produção de forragem, para o gado pastejar. E daí tem todo um manejo que o produtor pode utilizar para a produção de forragem e depois colher grãos. Então esse trigo, né, além do grão, a forragem é um valor comercial, é um produto também, porque se usa para o gado pastejar e se alimentar. Então é muito importante que esse material seja resistente à geada,
para não queimar as folhas. Então, dentro das cultivares de trigo, tem algumas que são mais sensíveis na fase vegetativa. Esse trigo de pastejo, a gente seleciona para ser um trigo bastante resistente. Quando a gente compara o trigo com a aveia preta, por exemplo, a gente vê que a aveia preta, que o produtor usa muito para pastagem, ela queima muito mais com a geada na fase vegetativa. Agora não falando do florescimento, mas quando tem uma geada muito intensa na fase vegetativa, que o gado está pastando a aveia preta, ela queima com muito mais que o trigo. O trigo é mais resistente. E esse trigo de pastejo, a gente seleciona trigo resistente à geada. Então, a geada, ela é prejudicial mais no florescimento. Fora o florescimento, isso no trigo, ela pode ser prejudicial em algumas cultivares mais sensíveis, né? Mas, em geral, o frio vai beneficiar o trigo, né, de uma forma geral. Quanto maior insolação, radiação e temperatura mais baixa, isso tem, né, favorecido a produtividade, todos os componentes de rendimento do trigo. E como o produtor pode minimizar os danos da geada no trigo? Essa é a boa pergunta. Que estratégia que ele tem para diminuir o risco de ter geada no florescimento? Então, a principal é a época de semeadura. Toda a época de semeadura do trigo, ela foi, né, determinada considerando, entre outros fatores, a probabilidade de ocorrer geada no florescimento, de forma a evitar isso. 80% de probabilidade de não ter geada no florescimento. Então, foi considerado, calculado todos os dados que se tinha de temperatura em cada município, as médias de temperatura mês a mês, a ocorrência de geada nos últimos 30 anos, todas as médias que tem, simulando o desenvolvimento do trigo, e se determinou a época que teria o menor risco de ter geada no florescimento. Então, esse período que a gente indica para semeadura considera isso. Por isso que é muito importante o produtor respeitar o zoneamento agrícola de risco climático. Porque aquela época, que se ele semear dentro daquela época, teoricamente vai estar reduzindo o risco de ter geada no florescimento, que causaria um grande prejuízo. E dentro desse período, né, que tem lá recomendado para semeadura, o ideal seria fazer escalonamento da semeadura, cultivar mais de semear mais de uma cultivar. Para quê? Para que a lavoura não floresça toda ao mesmo tempo. O produtor lá tem 100 hectares. Daqui a pouco ele usa uma cultivar em uma época. Vai florescer tudo junto. E daí, se tiver uma geada no florescimento, vai prejudicar toda a lavoura. Então, se ele escalonar, semear uma semana, depois 50 hectares, depois 50 hectares, já vai diluir um pouco. Porque a probabilidade de ter geada nas 2 semanas consecutivas, daí já diminui. E se ele usar mais de uma cultivar, escalonar, isso vai diluindo. O importante é que a lavoura não floresça toda simultaneamente. Então, são as estratégias que o produtor tem. E ele precisa observar também que as cultivares com ciclo mais tardio, iniciar com elas a semeadura. Exatamente. E terminar com as de ciclo mais precoce. Exatamente, porque dentro desse período, às vezes, se ele inicia com material super precoce, vai estar também aumentando o risco, em comparação se ele iniciasse com material mais tardio, desse material florescer com ocorrência de geada. Então, dentro dessa janela, procurar iniciar a semeadura com materiais de ciclo mais tardio, médio, né, e depois aí vendo os materiais mais precoces e super precoces. Quando a gente fala em ciclo tardio, hoje para a produção de grãos, praticamente todas as cultivares de trigo, elas são de ciclo médio a precoce, e tendo algumas super precoces. Material tardio ou cultivar tardio é mais daí esses trigos de pastejo, porque a gente procura um ciclo mais tardio para ter um maior período de pastejo desses trigos. E esse trigo, na verdade, ele é mais tardio até espigar, ele demora muito para espigar, justamente para ter um período maior de pastejo. E daí tem outras vantagens, porque o produtor pode semear um trigo tardio com esse ciclo, por exemplo, logo depois que colhe a soja, ou mais próximo da colheita de soja. Isso garante melhor cobertura do solo, melhor, né, proteção desse solo, ele vai perder menos aí solo por erosão, ou nutrientes por erosão com chuva, porque vai ficar mais protegido. Colheu a soja, já pode semear esses trigos, depois pode fazer manejo, né, com pastejo e depois colher grãos. Né? Isso é uma outra questão, mas só fazendo essa observação que hoje a maioria das cultivares são de ciclo médio ou precoce. Ciclo tardio daí é mais aquelas cultivares indicadas para pastejo. E como o melhoramento genético pode contribuir nessa questão
da perda para a geada, ou é possível produzir materiais mais resistentes? Muito interessante, né? A gente sempre está buscando uma resistência maior, uma tolerância maior. Mas no período do florescimento, a gente não tem nenhum material que seja realmente tolerante ou resistente. Mas sabe que no final do mês de julho, agora desse ano, foi realizado o 10º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. E nesse congresso teve um painel que discutiu os genes envolvidos na expressão do florescimento. E teve trabalhos, né, que mostraram, né, que desenvolveram plantas que esses genes do florescimento foram desativados. Ou seja, produziram plantas que não florescem. Mas o mais importante que isso é que a pesquisa também indicou a possibilidade de depois conseguir induzir o florescimento no momento que quer, no momento que desejar. Ou seja, daqui a alguns anos pode ser possível a gente ter um trigo que não floresça, ou seja, vai florescer só quando o produtor aplicar um produto para induzir o florescimento. Daí vai ser possível, por exemplo, esse é inicial, foi feito um painel de debate para conhecer toda a expressão desses genes, se chegou em silenciar os genes ou desativar esses genes com a possibilidade de ligar quando desejar. Então poderia ter um trigo, por exemplo, desenvolvido assim. Você pode semear logo depois que colhe a soja, esse trigo fica vegetando e depois o produtor vai monitorando a previsão do tempo e de acordo, agora não tem mais risco de geada, vai controlando, 30 dias antes de ele coloca o produto, daí vai espigar, vai produzir o grão sem o risco de ter geada. Isso vai variar conforme o ano, porque tem ano que tem previsões de ter mais frio do que outros, então ele pode fazer esse monitoramento. É uma das alternativas que teria, né, para ajudar o nosso produtor a solucionar esse prejuízo com a geada. A gente sabe que tem a questão do seguro que a gente falou, né? E uma questão importante, do zoneamento, que é importante a gente comentar também, não é uma solução que vem do melhoramento, mas daí é uma questão para auxiliar o manejo mesmo dessa época recomendada. A Embrapa tem um aplicativo que pode ser instalado no celular, no smartphone, né, tendo acesso à internet, instala esse aplicativo, o nome dele é ZARC Plantio Certo, o ZARC vem de zoneamento agrícola de risco climático, daí é um aplicativo bastante fácil de usar, o produtor abre o aplicativo, aparece lá um campo para ele colocar o nome do município que ele está, o que ele deseja semear o trigo. Daí ele coloca lá São Borja, Passo Fundo, que é o nosso município. Daí aparece uma lista de espécies, ele seleciona trigo, daí aparece qual que seria a época recomendada para ele semear o trigo em Passo Fundo, considerando o ciclo, se é precoce, se é médio, se é tardio. Então, em qualquer lugar, né, o produtor pode acessar e pode conferir qual que é a época recomendada para semear o trigo de acordo com o zoneamento agrícola. Porque mesmo o produtor só vai ter direito a seguro, se ele for fazer o seguro, se ele semear no momento recomendado pelo zoneamento agrícola. Não é uma questão do melhoramento, como a gente falou, mas é uma questão de manejo que vem auxiliar o nosso produtor, né? Tá certo, então. Ricardo Castro, pesquisador da Embrapa Trigo, muito obrigado pela tua participação aqui no Destaque Rural. E seja sempre bem-vindo aí, né? Assim que tiver mais informações. Fiquei curioso com essa questão de poder desligar os genes do trigo aí para florescer na época correta. Nós que agradecemos, Leonardo, né, a participação aqui no seu programa. É um tema muito importante para a cultura do trigo e a gente fica na torcida de que toda essa geada que tem ocorrido venha a não causar um dano tão expressivo, né, que seja o mínimo possível, né, para os nossos produtores, que eles possam colher, né, uma boa safra de trigo com uma boa qualidade e possa ter um bom preço do trigo. E da nossa parte lá da Embrapa, a gente trabalha no dia a dia sempre visando, né, a maior rentabilidade para o nosso produtor, melhor qualidade de vida, e a gente está à disposição, que é essa a nossa missão de dar alguma contribuição para esse nosso produtor. Obrigado, Leonardo. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, Caminhos para a Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry.